programa Estrelando está começando e o meu entrevistado de hoje é o professor King, que vai falar sobre Exu e vai te dar diversas outras informações. Saiba que a entrevista será em duas partes. Ainda tem dicas do Estrelando. Não saiam daí. Meu entrevistado de hoje é de Escorpião, tem um ascendente Sagitário, a lua em Capricórnio. Já é a segunda vez que ele retorna ao programa, até porque teve muito sucesso, muita audiência. E a gente veio para falar de alguns temas específicos que ficaram na dúvida, que até porque nós não tivemos muito tempo. Meu entrevistado é o Baba King, é o professor também conhecido como Professor King. Nós estamos gravando aqui em Mongaguá, que é o Templo dos Orixás chamado Odudua. Lembrando que o Professor King fundou o maior templo de Ifá do mundo, não é isso? Exato. Não existe outro no mundo templo desse tamanho. Em números iniciados, não. Não tem? Não tem. Poxa vida. Concentrado no mesmo espaço não existe. Ele é formado em administração de empresas, concluiu mestrado e doutorado em sociologia na USP, é professor de língua iorubá na USP também. Foi. Professor King, o senhor é de qual orixá? Bom, vai depender da influência do dia. Tem dia que eu sou filho de Xangô, tem dia que eu sou filho de Exu. Quando eu estou melancólico, eu sou filho do Baluayê, para ele poder tirar a melancolia. E quando eu quero ganhar dinheiro, eu sou filho do Ogum, para ter força para trabalhar. E quando eu vou ter algum prejuízo, eu sou filho da Dje, para ela me abençoar, para eu ser menos gastão. Ok, vocês estão num tema bastante importante para a gente. Existe aqui uma ideia no Brasil, por exemplo, tem Umbanda, tem um Candomblé e tal, que a gente tem um orixá masculino, um orixá feminino e um chamado de Juntó. E outras derivações que depois apareceram no processo histórico, cultural do nosso país. Como é que funciona? Eu diria que você seria Candomblé? Bom, é o seguinte, precisa deixar as informações muito bem explicadas. Sim. Tá? Que é o seguinte, quando se fala de orixá, certo? Orixá veio da África para a diáspora. Cuba, Brasil, Haiti, Venezuela, Colômbia e vários países da América Latina e América Central. E em cada lugar que o orixá chegou, ele foi se acomodar dentro da realidade daquele grupo que já existiam ali. E neste caso, os orixás, no caso que nos interessa, que é aqui no Brasil, que nós vamos chamar de a comunidade de Candomblé, quando o orixá chegou no Brasil, o orixá foi aculturado à cultura indígena e à cultura cristã, por influência dos portugueses e por influência dos nativos, os índios, que eram o dono do Brasil. Então, com essa evolução, se configurou ou reconfigurou o fenômeno orixá para a realidade do novo mundo, o novo mundo Brasil. Certo. E daí se surgiu o Candomblé e várias outras denominações, mas que todas as denominações, todas têm a ver com Candomblé. Umbanda, Batuque, enfim, cada local do Brasil, eles vão fazendo uma denominação para se referir ao Candomblé. Então, a primeira questão que o ouvinte precisaria entender é a questão do Candomblé, que hoje é uma cultura afro-brasileira e uma coisa genuinamente brasileira, embora a sua origem é na África. Então, o que nós cultuamos dentro do Candomblé é o que nós cultuamos dentro do orixá, na África, porque o Candomblé teve origem na África. Certo. Só que o que eu, como babalorixá, sacerdote, o que eu faço é orixá sem aculturação. Primeiro, porque eu sou nigeriano nato. O país, a localidade da onde o orixá veio para o Brasil. Então, o que eu aprendi ali foi orixá sem sincretismo, orixá sem aculturação. E Odudua tem como objetivo praticar orixá tal qual como é na sua origem. O Odudua, que é o templo dos orixás onde nós estamos. Tem esse objetivo de praticar a devoção ao culto dos orixás, tal qual como é feita desde sempre na África até a presente data. E na África, então, existe um orixá masculino ou feminino que rege uma determinada pessoa? Pois é, existe orixá e orixás, tanto masculinos
como femininos que regem as pessoas. A primeira observação para elucidar o pensamento de qualquer pessoa que vai estudar orixá é o seguinte: estamos diante de uma filosofia milenar que não foi criada pelo ser humano. Ele foi criado para o ser humano, para que a vida fosse viável. Então, se foi criado orixá para que a vida fosse viável para o ser humano, ou seja, tanto faz uma figura masculina como figura feminina que vai atender às nossas necessidades. Agora, a gente, para entender essa sua pergunta, precisamos desenvolver um certo pensamento compreensível a respeito do fenômeno dos orixás. Primeiro, não existe orixá errado. Para nós na África, não existe orixá errado. Uma pessoa que fez a cabeça ou fez a feitura, né, no orixá que não era dela. A gente escuta falar isso. Isso não pode existir. Isso não pode existir. E tudo dá errado na vida. Isso não pode existir. Primeira questão, ninguém vai fazer orixá, a vida vai dar errado. O que acontece é que as pessoas fazem baganha. Elas escondem sua preguiça, a sua incompetência, as suas desqualificações e culpam os orixás pela sua derrota. Então, nós não podemos, ninguém vai lá na igreja católica rezar para Santo Antônio e falar que Santo Antônio deu a vida errada porque rezou para Santo Antônio. Por que tem que falar isso dos orixás? Então, as pessoas, elas têm que aprenderem que orixá é a força da natureza e nós somos dependentes da força da natureza. Portanto, o homem, ele precisa aprender que ele não pode querer escravizar o divino. Eu posso rezar por algum que é o Deus, orixá, da civilização, para que o homem tivesse noção do que é o trabalho e, consequentemente, o dinheiro. Só que a maioria das pessoas, elas não pedem trabalho, elas pedem o dinheiro. Agora eu te pergunto, dá para ganhar dinheiro sem trabalhar? No próximo bloco você vai responder. Ou eu vou responder. No próximo bloco a gente volta já já. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. De volta à entrevista com o professor King, nós estamos gravando aqui no Templo dos Orixás, Odudua, em Mongaguá. King, você vai lançar agora, vai ter o lançamento da segunda edição do livro Exu e a Ordem do Universo, não é isto? Isto. Vamos para a segunda edição agora em 2015. Exato. A partir de março as pessoas já podem encontrar, vai sair na tela o contato para você se você quiser adquirir também o livro. Me fala uma coisa, a questão de Exu, que é muito mal falada, muito mal organizada, você cita no livro, assim, Exu é detentor da paz e da harmonia, regula a ordem, a disciplina e a organização. Afinal, o que a gente lê sobre o tema aqui no Brasil de Exu vai um pouco contra essa definição que você dá. Você podia deixar mais claro? Claro que quem quiser saber sobre Exu melhor vai ter que comprar o livro e adquirir o livro, mas em sintetizar um pouco para nós. Bom, para começar, o Brasil tem uma dívida imensa para com Exu. É mesmo? Sim, tem uma dívida. Primeiro, porque a tradição afro-brasileira é protegida pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira protege as culturas de matrizes africanas, certo? E o Exu faz parte das tradições africanas. E Exu é a força propulsora do universo dos orixás. Ele foi criado pelo Ser Supremo, Eledumare, para que ele transmitisse aos homens alguns valores e virtudes que não são facilmente, que a gente pode desenvolver com facilidade. Paciência, tolerância, respeito pelo próximo, tranquilidade, harmonia e paz. Esses são os atributos de Exu? São os atributos de Exu. Só que o que as pessoas fizeram com Exu
foi a má interpretação, a incompreensão da complexidade dele. Sim. Primeiro, para começar, tem gente que fala que Exu tem a ver com o diabo, como várias correntes religiosas tentam denominar. Agora eu te pergunto, o que a tradição negra africana tem a ver com o fenômeno de diabo? Diabo é uma coisa cristã, não tem nada a ver com o fenômeno africano. Ou seja, tiraram a identidade real de Exu para colocar uma falsa identidade. E todo mundo começou a ter essa proliferação dessa falsa identidade, e que não condiz com Exu. Porque como pode falar que Exu é uma coisa ruim, se ele é o elo que liga tudo no mundo, se é ele que me ensina a ser mais tolerante e paciente com o que é diferente de mim, se é ele que me fala que eu tenho que me adaptar ao mundo, não o mundo se adaptar a mim, como que eu posso falar mal de um fenômeno deste? Então, na verdade, o que as pessoas falam de Exu tem a ver com a pura ignorância, não é, deles. E que, na verdade, muitas vezes, eu até particularmente acho que não tem nada a ver com o Exu que eu cultuo. Que criarem uma outra personagem, certo, para minar o progresso da tradição dos orixás no Brasil. Por isso que as pessoas falam essas barbaridades. Entendi. Lembrando que nós estamos gravando aqui e atrás de nós justamente são as imagens de Exu, né? King, então quer dizer, o Exu, como também os orixás, eles têm um perfil benéfico e maléfico, simplificando a palavra, né? Os atributos, por exemplo, se o atributo de Exu é paciência, tranquilidade, harmonia, equilíbrio, nós também temos um atributo negativo, mas os orixás também trazem, não é isso? Então, atributos positivos e negativos. Aí temos que fazer uma redefinição do que é bom e o que é ruim. Ótimo. Entende? A redefinição do que é bom e o que é ruim, o ruim é a ausência do bem. Sim. Então, se eu não tenho paciência, eu seria um sujeito nervoso. Ponto. Então, isso já não tem mais nada a ver com Exu. Entende? Ogum é trabalho. Se eu for um sujeito preguiçoso, eu já não vou ter o progresso. Então, quando você falar do bem e do mal, para nós dentro do orixá, é muito explícita essa questão. O mal é simplesmente a ausência do bem. E na ausência da capacidade de fazer o melhor ou de fazer o bem, que a gente faz o mal. Então esse atributo não pertence ao orixá, pertence à forma de ser, de agir do ser humano. Então, deixa eu fazer um link com o que você falou no primeiro bloco e agora. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não tenho garra, não tenho pique, não tenho foco na minha vida, eu posso fazer uma iniciação para um orixá para me auxiliar nesta energia que eu não tenho. Sim, para te potencializar, para você ser mais produtivo. Isso não quer dizer que eu fiz um orixá que não é meu, que vai dar tudo errado na minha vida. Então, não existe orixá errado. Existem posturas e atos errados. Um exemplo, todos nós sabemos que o orixá é a natureza. O sol tem alguma coisa de ruim? Nós não dependemos da luz solar para nos enxergarmos? Sim. Não é igual para todos nós? Só que tem gente que fica trancada na casa, que não quer sair para ver a luz do dia. Então, para entender, nós podemos então, a pessoa pode fazer iniciação em diversos orixás de acordo com a necessidade que ela tem de agregar aquela característica. Isso. Eu queria fazer mais perguntas, mas o programa está infelizmente terminando de hoje. Nós vamos deixar para um segundo programa, tá bem? Tá bom. Te agradeço muito. Não saia daí que semana que vem tem muito mais, mas a gente volta já já. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 3 de março, o curso de Tarô. No dia 4 de março, o curso semi-intensivo básico de Astrologia. Já no dia 26, a excursão para o fenômeno do algodão. No dia 11 de abril, o sucesso através dos números com a numeróloga Aparecida Liberato. Informações 13 3284 9714. O Espaço Sicom promove no dia 10 de março o curso Síndico Profissional, destinado a todos que se interessam em exercer a função de síndico. Informações 13 3326 3083. O programa Estrelando de hoje está terminando, mas você vai conferir a segunda parte da entrevista na próxima semana. Mas aqui vai uma mensagem final, é um provérbio. Aquele que tem força, mas não tem discernimento, acha-se fadado ao fracasso. Uma boa semana a todos.
com a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.